galera, beleza? Nessa aula eu vou explicar para vocês o que é a teoria das colisões. Então, o que é essa teoria? A teoria das colisões foi proposta por Trautz e Lewis e ela tenta explicar qualitativamente o porquê e como as reações ocorrem e por que as taxas das reações diferem entre si. Essa teoria se baseia na ideia de que, para que ocorram as reações, as moléculas precisam colidir, mas não são todas as colisões que vão gerar os produtos, dependem de alguns fatores. Os três principais fatores que essa teoria se baseia são a velocidade das partículas, mas não a velocidade de cada partícula, e sim a velocidade relativa média das partículas. Nessa aula eu não vou me aprofundar muito, mas mais para frente eu vou fazer uma aula só sobre a teoria cinética dos gases, e eu vou explicar melhor para vocês o que é a velocidade relativa média das moléculas. O segundo fator é a orientação das moléculas, porque também não adianta pegarmos duas moléculas que reagem dessa maneira e colocar elas para reagir dessa maneira. Então depende de como está a posição das moléculas na hora da colisão. E o terceiro fator é o número de colisões efetivas, porque não são todas as colisões que realmente geram os produtos, depende da maneira como as moléculas colidem. Eu vou explicar melhor mais para frente. Vamos lá então? Bom, quando eu digo velocidade das partículas, na verdade eu não quero dizer bem a velocidade. O que eu quero dizer é que as moléculas precisam estar num estado favorável à reação. Ou seja, elas precisam ter uma energia mínima suficiente para que quando a colisão ocorra, elas consigam reagir e formar os produtos. É aí que entra a velocidade, já que nós conseguimos relacionar a velocidade das partículas com a energia cinética delas. Já a orientação das moléculas é mais fácil de enxergar. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma molécula orgânica que possui em uma das suas extremidades uma carbonila. Para que a reação ocorra, essa molécula precisa chocar a carbonila com a outra molécula. Então, se a molécula tiver, por exemplo, ortogonal a essa outra molécula, a reação não vai ocorrer. Vamos analisar agora matematicamente. Bom, pessoal, vamos lá então. Para facilitar a explicação, vamos supor uma reação entre moléculas de gases. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que essa teoria ela considera as moléculas ou átomos como sendo esferas rígidas para facilitar os cálculos. Então vamos lá. Vamos considerar duas moléculas gasosas. Vamos encontrar agora a equação de velocidade dessa reação. Que depende tanto da concentração de A quanto da concentração de B. Dessa equação que nós chegamos, o que é intrínseco dela? Bom, a concentração do reagente A e a concentração do reagente B é arbitrária. Então, o que resta é a constante. Mas o que é uma constante? Uma constante não é um número vindo do além. Ela tem uma origem, e é nela que a teoria das colisões entra. Como eu havia dito, para uma reação ocorrer, ela depende de três fatores. Assim, vamos supor que a equação de velocidade possa ser escrita por um fator de orientação, que eu vou chamar de sigma AB, um fator de velocidade e um fator que relaciona a quantidade de moléculas. Esse fator que relaciona a orientação é chamado de área de colisão efetiva e é definida como π vezes o quadrado da soma dos raios. Novamente, muita coisa que eu vou tratar nessa aula vem da teoria cinética dos gases. Não se preocupem que mais para frente eu vou montar uma aula só sobre isso. Essa área nada mais é do que a área mínima que as moléculas precisam estar para poderem ao menos se encostar e reagir. Como assim? Vamos analisar esse desenho aqui. Supondo que uma molécula B reage com uma molécula A e elas vêm uma no sentido oposto à outra, a seção transversal de colisão, ou área de colisão efetiva, que é como nós vamos chamar aqui, é essa área, que é a área mínima que que elas precisam ao menos se encostar, definida como π
vezes o quadrado da soma dos raios. Esse fator de velocidade nós chamamos de velocidade média relativa das moléculas, que relaciona a massa reduzida e a temperatura. Nós podemos defini-la como onde o Kb é a constante de Boltzmann, T é a temperatura e μ é a massa reduzida, como eu havia dito. E os valores de ρA e ρB são as densidades moleculares dos respectivos reagentes, que nada mais é que o número de moléculas por volume. Aí, quando estamos trabalhando no sistema macroscópico, aproximamos essas densidades para as concentrações. Bom, mas aí temos um problema. A área de colisão efetiva depende também da velocidade da molécula, porque mesmo que as moléculas estejam se colidindo frontalmente, se elas não tiverem uma energia mínima suficiente, elas não vão reagir. Então, podemos escrever a área de colisão efetiva como uma função dependente da velocidade. E assim, a nossa expressão para a constante de velocidade pode ser... Bom, mas qual é a velocidade média das moléculas? As moléculas elas podem ter valor de 0 até infinito para a velocidade, dependendo da temperatura. Então, para considerarmos todas as velocidades possíveis, vamos integrar a nossa constante. Essa é a nossa expressão para a constante de velocidade. Então, vamos integrar essa expressão para incluirmos todas as velocidades possíveis. Essa função f que eu coloquei aqui é chamada de distribuição de velocidades relativas. Novamente, eu não vou me ater muito a ela, vou explicar melhor na aula de teoria cinética dos gases. Bom, mas pela teoria cinética dos gases, a multiplicação de U e F pode ser escrita como, na qual ela depende da massa reduzida, da temperatura e da velocidade. Mas trabalhar com velocidade relativa é um pouco complicado, uma vez que medir essas velocidades não é muito preciso. Vamos então trabalhar com uma variável mais fácil de lidar, a energia relativa. Lembrando que a energia cinética relativa dessa equação, nós podemos isolar a velocidade e derivando ela, nós temos... Agora, vamos rearranjar a nossa expressão da constante e substituir esses valores lá. Mas todas as energias possíveis vão fazer com que a reação ocorra. Como fizemos uma substituição de variável, a nossa área de colisão efetiva agora depende da energia cinética relativa. Bom, como eu havia dito, para que os reagentes colidam e formem os produtos, eles precisam ter uma energia mínima. Nós chamamos essa energia de energia de ativação, que é a energia mínima necessária para se alcançar o complexo ativado. Em um gráfico de energia por avanço de reação, inicialmente nós temos os reagentes e no fim nós temos os produtos. Mas para que os reagentes colidam e reajam para formar os produtos, eles precisam atravessar uma barreira de energia, ou seja, eles precisam de uma energia necessária para alcançar o topo dessa barreira de energia. E nesse topo está o que nós chamamos de complexo ativado, que nada mais é que um estado intermediário entre os reagentes e os produtos. Essa energia, que é a energia mínima que eles precisam, nós chamamos de energia de ativação. Voltando para a nossa área de seção transversal, eu havia dito que, como nós substituímos a velocidade relativa média pela energia relativa média, a nossa área de colisão efetiva agora depende da energia cinética relativa. Nesse caso, quando a energia mínima for menor que a energia de ativação, a reação não irá ocorrer. Ou seja, nós podemos dizer que quando a energia mínima for menor que a energia de ativação, a reação não irá ocorrer, ou seja, a nossa área de colisão podemos aproximar ela para zero. Em contrapartida, quando a energia mínima for maior ou igual à energia de ativação, a reação irá ocorrer. Então, podemos utilizar a nossa expressão para a área de seção transversal. Agora, substituindo esses valores na nossa constante, nós temos... Vejam que agora
A nossa condição de contorno mínima para a reação é a energia de ativação, que é a energia mínima para a reação ocorrer. E qualquer energia acima dela, a reação ocorre. Integrando essa expressão, vamos ficar... Mas essa expressão que encontramos não condiz muito com os valores experimentais. Vamos precisar melhorá-la. Na expressão da nossa área de colisão efetiva, supomos que as moléculas têm que ter, no mínimo, aquela determinada área para reagir, ou seja, mesmo que elas se choquem paralelamente em apenas um ponto. Mas isso não é verdade. Quanto maior é a diferença entre as linhas do centro, menor é a chance de elas reagirem, mesmo se tiverem energia mínima para isso. Vamos ver agora dois exemplos diferentes. Nesse primeiro exemplo, temos as partículas se chocando frontalmente. Nesse caso, o vetor velocidade de ambas estão no sentido contrário e toda a energia é provida na colisão. Agora, no segundo exemplo, elas estão levemente posicionadas fora do mesmo eixo. Assim, quando as partículas se chocam, elas não promovem toda a energia na colisão, porque parte da energia desviam-nas para outras direções. Bom, para resolver esse problema, usamos um modelo chamado modelo de linha dos centros, do inglês Line of Centers Model. Esse modelo cria uma dependência entre a energia das moléculas e a posição de colisão delas, e se elas irão reagir ou não. Assim, no primeiro exemplo, temos as moléculas acelerando na mesma direção, mas em sentidos opostos. A linha que liga o centro das duas partículas é chamada linha dos centros. Note agora no segundo exemplo que as moléculas estão se movimentando em sentidos e direções opostas. E também os vetores velocidade não estão mais ao longo da linha dos centros. Nesse caso, nós denominamos um valor para a distância entre o eixo do centro de cada molécula. Nós chamamos ele de parâmetro de impacto. Assim, para que a nossa reação ocorra, o parâmetro de impacto tem que ser menor que a soma dos raios de ambas as moléculas, pois caso não seja, elas não se tocarão. Nesse caso, precisamos relacionar o parâmetro de impacto e a energia mínima para a reação ocorrer. Assim, quando o parâmetro de impacto for zero, as moléculas estarão alinhadas no eixo de centro e a colisão será frontal. Entretanto, quando B for maior ou igual à soma dos raios, as moléculas passarão sem reagir. Então, assim, temos que definir a nossa área de colisão efetiva com a energia mínima e com o nosso parâmetro de impacto. Notem que o parâmetro de impacto será inversamente proporcional à energia mínima, pois quando o parâmetro de impacto for igual a zero, a energia mínima será maior ou igual à energia de ativação. Nós podemos escrever a nossa área de colisão efetiva como onde esse novo fator está relacionado com o parâmetro de impacto. E da mesma forma, quando a energia for menor que a energia mínima, a reação não irá ocorrer. Agora vamos substituir a nossa expressão para a área de colisão efetiva na constante. E obtemos essa expressão, que também pode ser escrita como que se adequa melhor aos resultados experimentais obtidos. E é através dessa expressão que podemos obter a famosa equação de Arrhenius, onde constante é igual ao fator A vezes a exponencial da energia, onde o A Bom, pessoal, nessa aula tem mais duas coisas que eu quero mostrar para vocês, que nós utilizamos com frequência na teoria das colisões. Uma delas é a frequência de colisão. Nesse caso aqui, frequência de colisão é o número de colisões por tempo, que é a frequência de colisões que acontecem no tempo. Nós podemos tratar aqui sendo 1 segundo, minuto ou hora, mas lembre-se que o número de colisões é muito grande em 1 segundo, porque estamos trabalhando com moléculas. Nós temos 6 vezes 10 a 23 moléculas em 1 mol de gás. Então imagine, em uma sala de 5 metros cúbicos, a quantidade de moléculas é gigantesca. Então o número de colisões é muito grande. Se a gente for pensar a magnitude de uma frequência de colisão é em torno de 10 elevado a 30, 10 elevado a 40 em 1 segundo. Se você coloca em 1 minuto ou em 1 hora, esse número cresce assustadoramente. Então aqui vou trabalhar frequência de colisão por segundo. Bom, nós definimos frequência de colisão como sendo um Z minúsculo.
Nesse caso, se eu disser frequência de colisão de oxigênio, por exemplo, uma molécula de oxigênio, o que é? É a colisão de uma molécula de oxigênio com outra molécula de oxigênio. Então, quando eu quiser denominar frequência de colisão de uma única molécula, eu vou chamar de ZAA, que a colisão ocorre entre a molécula A e outra molécula A. Se eu considero que em determinado ambiente tem apenas moléculas A e B, moléculas de gás A e B, então o Z vai ser Z de A e B, porque é a colisão entre moléculas de A com moléculas de B. No caso, se você quiser ser mais rigoroso ao sistema, você tem que considerar todas as colisões. Colisão de A com B, colisão de A com A e colisão de B com B. Bom, frequência de colisão nós definimos como a nossa seção de colisão efetiva, a velocidade média das moléculas, velocidade média relativa das moléculas e a densidade molecular. Como eu já havia dito, a densidade molecular é o número de moléculas por volume. Nesse caso, se você estiver trabalhando com uma frequência de colisão AB, entre moléculas A e B, essa densidade de moléculas vai ser o N, que é o número total de moléculas, vai ser a soma das moléculas de A com as moléculas de B. Nesse caso, como eu estou trabalhando só com as moléculas de A, eu vou colocar um índice A aqui para deixar claro. Bom, o que é a nossa densidade molecular? É o número de moléculas que eu tenho no meu sistema dividido pelo volume do meu sistema. Estamos aqui trabalhando com gases. Nesse caso, eu vou especificar para um gás ideal. Para um gás ideal, o nosso volume, lá se a gente voltar na equação do PV igual a nRT, nós temos que o nosso volume é igual a nRT por P. Então, a nossa densidade molecular se torna essa expressão. Bom, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o número de moléculas dividido pelo número de mol de moléculas é igual ao número de Avogadro, ou o número de Avogadro vezes o número de mol de moléculas do meu sistema é igual ao número de moléculas. Usando essa relação dentro dessa equação, ela se transforma nessa. Agora vamos substituir essa nossa expressão de densidade molecular na nossa equação de frequência de colisão. E assim chegamos à nossa expressão de frequência de colisão para moléculas AA. Voltando, o que é a frequência de colisão para as moléculas AA? É o número de colisões por tempo de moléculas A entre moléculas A. Como eu havia dito, a unidade dessa frequência é o número por segundo. Pessoal, outra coisa, e por fim a última que eu gostaria de explicar a vocês é densidade de colisão. O que é densidade de colisão? Densidade de colisão é o número de colisões por volume por tempo. Ou seja, eu não teria 6 vezes 10 a 30 colisões por metro cúbico por segundo, por exemplo. E como que nós definimos densidade de colisão? Densidade de colisão nós definimos com um Z maiúsculo. Nesse caso, vale mesmo para a frequência de colisão. Se estivermos tratando apenas de densidade de colisão de moléculas A com moléculas A, fica ZAA. Essa relação de densidade de colisão nada mais é do que a frequência de colisão vezes novamente a densidade numérica de moléculas. Melhorando essa expressão, nós chegamos nessa expressão. Mas o que é esse meio que eu adicionei? Esse meio nada mais é um fator que vai excluir a possibilidade da molécula A colidir com a molécula A duas vezes. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma molécula A aqui e outra molécula A aqui e mais outra molécula A. Quais são as possibilidades de colisões que eu tenho? Eu tenho dessa com essa e entre essas duas. Só que se eu estiver considerando 1, 2, 3 e depois eu for considerar 1, 2, 3 e depois 1, 2, 3, eu vou estar contando cada colisão duas vezes. Por isso que entra esse fator meio, que ele desconta as colisões repetidas. Agora, substituindo o valor de frequência de colisão na nossa expressão de densidade de colisão, nós temos essa expressão. Lembre-se que essa expressão é apenas para a colisão de moléculas A com moléculas A. Se estivermos trabalhando com moléculas diferentes, por exemplo, moléculas de gás A e B, a nossa expressão genérica cuja unidade de medida
é um número de moléculas, um número de colisões, por volume por tempo.